Então a gente volta e vamos a partir de agora começar a falar de conteúdo, ter conteúdo e não só blá blá do Cris. A gente vai começar do início, esse é o nome do episódio, iniciando do início, porque você se lembra das aulas de inglês quando a gente estava no ensino fundamental e ensino médio? Era todo ano a mesma coisa, né? Verbo to be, the book is on the table. Por quê? Porque essa é a base do inglês quando a gente vai aprender. E o verbo to be é bastante importante e os professores ficam martelando na nossa cabeça isso que é fundamental. Então, para falar sobre linguagem cinematográfica, a gente vai começar nas suas bases. Eu não vou dar aula sobre história do cinema, história da arte, só vou falar o essencial para a gente entender a linguagem cinematográfica. Então, o que acontece? Lá por 1890, os caras criaram as primeiras câmeras capazes de filmar, os irmãos Lumière e por aí vai. E o que é interessante de notar? Os primeiros filmes, por assim dizer, eles não passavam de ser uma filmagem de eventos cotidianos, de eventos ordinários do dia a dia. Era um trem chegando na estação, era uma pessoa sentada no banco da praça, enfim, eram coisas, não se contava histórias, se registravam alguma coisa ordinária que alguma pessoa estava fazendo. Se os Lumières estivessem nos dias de hoje, estivessem criando uma máquina capaz de filmar, talvez eles iam fazer uma cena muito parecida com essa que vai entrar agora. Extremamente excitante, não é mesmo? Nem um pouco. Os primeiros cineastas eles não sabiam muito o que fazer, a tecnologia tinha recém sido inventada, e o que eles fizeram? Eles fizeram algo que era um pouco óbvio se a gente se colocar no lugar deles. A gente tinha um teatro que já funcionava séculos passados, lá desde a Grécia, lá o pessoal já faz teatro, e o que eles fizeram? Eles não contavam histórias como a gente conta hoje com o cinema. Eles tiveram a ideia de fazer tal qual se faz no teatro. O que a gente tem no teatro? A gente tem um palco e uma plateia sentada, paradinha, assistindo aquela encenação, aquela narrativa ali, os conflitos os conflitos das pessoas. Então, se a gente fosse reconstruir o que era a narrativa dos primeiros filmes, do Méliès e por aí vai, talvez fosse ser algo mais parecido com essa próxima cena. Deixou aberto o Facebook. Vou zoar ele. Pessoal, estou com caganeira. Alguma dica? O que a gente acabou de testemunhar agora foi o que a gente chama de quebra da quarta parede. O que é isso? O teatro ele tem 3 paredes. Onde é que a peça tem a encenação da peça. A quarta parede, que é inexistente, é a plateia. Quando um ator no teatro ou num filme olha para a câmera e fala diretamente com a audiência, a gente está dizendo que ele está quebrando a quarta parede. E esse é o tipo de coisa que a gente tem que evitar. E eu vou explicar os porquês disso mais tarde. Mas esse formato de fazer filmes com uma estrutura teatral, ela não é interessante, porque ela não explora as possibilidades narrativas que o cinema tem, diferente do teatro. Teatro é teatro, e aos poucos o cinema foi se distanciando do teatro e virando cinema. Por exemplo, quando a gente está sentado no teatro e a gente está vendo uma peça, a gente não pode simplesmente se levantar da plateia e caminhar até o palco para enxergar melhor o que está acontecendo, fazer parte da ação. E é mais ou menos isso que eu enxergo que é a inovação do cinema, e foi o que um cara chamado de David Griffith fez, que
transformou completamente a linguagem cinematográfica, ou seja, ele começou a criar uma linguagem cinematográfica a partir do momento que ele tirou aquela câmera que era a plateia parada, só olhando a cena, e deslocou aquela câmera para dentro da cena, para a gente, como observador, como audiência, participar da cena. Então essa é uma das primeiras inovações mais importantes do cinema. E a partir do momento que o Griffith tirou aquela câmera da plateia e botou no meio da cena, ele se viu obrigado a utilizar outros enquadramentos ali para enxergar. E isso é o que a gente chama de separação ou fragmentação. Os filmes eles são feitos de forma fragmentada e juntada. Então agora eu vou colocar no ar um exemplo das mesmas cenas anteriores, só que agora com um estilo, com uma linguagem realmente cinematográfica. Eu vou tirar a câmera da plateia, para a gente não ser apenas uma pessoa sentada na plateia enxergando a cena, e vou colocar essa câmera no meio da cena, vou fragmentar essa câmera, esse observador. Depois eu vou falar sobre essa questão de a câmera é um observador, e ver se vai ficar mais interessante ou não comparando aquela versão anterior da câmera parada. Vou sacanear essa mulher desgraçada. Então o que vocês acham? Essa versão é muito mais eficiente para contar a história do office boy, da office girl que foi demitida por justa causa, não é? Então essa possibilidade da gente tirar a câmera da plateia e levar para a cena, ela criou uma infinidade de possibilidades narrativas, de formas diferentes de contar histórias, de uma forma muito mais poderosa para contar uma história. Mas como aquele super-herói famoso diz, ou escutou do seu tio, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E o que isso quer dizer? Filmar uma cena se tornou muito mais complexo do que só deixar uma câmera parada, apontada e deixar a atuação correr. A gente vai ter que ter decisões de enquadramento, a gente vai ter que ter decisões de cortes, a gente vai ter que decisões de movimento de câmera. Então isso tornou muito mais complexo para dominar essa linguagem. Então agora talvez vocês estejam entendendo por que eu comecei falando sobre Lumière, Méliès ou Griffith, porque as coisas complicaram. E basicamente o que eu vou fazer até o final dessa nossa temporada, dessa série, é explicar como e por que apontar a câmera para um lado para a gente poder contar uma história de forma visual e de forma adequada. Então eu aguardo vocês até o próximo episódio, porque a gente nem começou ainda a falar sobre linguagem cinematográfica e a coisa vai ficar cada vez mais legal e mais interessante. Falou!